andando, tá? E deixa eu botar aqui para apresentar. Ó, então, um bom dia aí oficialmente, tá bom? A gente vai mudar um pouquinho o que a gente estava vendo nas últimas aulas, tá? Vocês lembram aí que nessas últimas aulas, tá? A gente estava estudando na Grécia e Roma, não foi isso? Vocês lembram? Que a gente começou aí estudando um pouco sobre a Grécia, né? As lutas políticas na Grécia, né? A questão sobre a democracia grega, né? E tudo mais. Então, que é um dos legados aí que a Grécia deixou para a gente, tá? Aí depois a gente passou para estudar sobre Roma, né? E estudou um pouco, falou sobre as etapas, né, na história de Roma, pegando a monarquia, a república, né? E o império, tá? E aí a gente finalizou com os legados, né, que Roma e Grécia deixaram para a gente em relação à arquitetura, filosofia, né, arte, religião, né? Tudo, muitas coisas aí do que a gente vive, do que a gente faz hoje, né? Como a gente vive hoje, né? Veio de um legado, né, que tem lá na história antiga de Roma e Grécia. Agora a gente vai dar uma mudança, né, geral aí na rota da gente, tá? Que a gente estava lá na Europa, né, na antiguidade, e agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a história da África, tá? E aí eu passei para vocês no grupo, desde a semana passada, eu passei para vocês uma obra, tá? Uma obra gráfica, né? Tipo uma história em quadrinhos, tá? Sobre a rainha, né? Sobre uma rainha africana, tá? Que é Zinga, né? De Angola, né? E aí alguém chegou a dar uma lida, né? A ver um pouquinho sobre a história dela. Eu E aí, Marcos, o que é que achou? achei bem interessante que ela, quando virou comandante da tribo dela, ela mudou a guerra, mudou os cursos, ela conseguiu marcar a história. Ela foi uma estrategista muito importante. Aí, quando ela conversou com um homem no mesmo nível, com o futuro rei de Portugal, ela fez como se ela fosse de igual para igual. Foi Igual bem para igual, né? interessante. Ela conseguiu dialogar bem e conseguir assim, mais tempo para ela. Aí depois ela conseguiu que o Pedro, alguma coisa lá, fizesse que ela, tipo, que ela pudesse virar, assim, conseguisse paz para a tribo dela. E ela conseguiu. Eu achei muito Sim. interessante mesmo a história dela. Né? E mais alguém deu tempo de ler, de dar uma olhada? Falem aí no bate-papo, né? Ou então falem no microfone aí, que a gente vai ver um pouquinho. A atividade dessa semana vai ser exatamente sobre ela, vai ser na parte que a gente vai falar sobre ela, né? Mas aí, por isso que é importante, foi já você já lendo, já fica mais fácil de fazer a atividade, né? Mas aí vamos iniciar agora, né? Um pouquinho antes de falar sobre Zinga, né, e o reino de Angola, né, que foi a principal líder lá de Angola, a gente vai passar por alguns reinos africanos, né, alguns impérios e reinos africanos. Primeiro a gente tem que fazer algumas considerações iniciais sobre a história da África, porque eu não sei se vocês já notaram, vocês já perceberam isso, mas a disciplina de história, né, ela é muito centrada na Europa, né? Não sei se vocês já notaram que a gente vai estudando, né? Estuda a Grécia, estuda Roma, né? Depois passa para a Idade Média. A Idade Média, o feudalismo é praticamente uma coisa da Europa, uma realidade histórica da Europa, né? Da Europa Central ali, né? E ocidental de França, Inglaterra, né? Então, aí a gente foca muito sobre a Idade Média, né? O feudalismo. Depois a gente passa pelas revoluções, né? Pela Idade Moderna, tudo que vai ditar essas mudanças vão ser acontecimentos históricos que aconteceram exatamente na Europa. É como se o centro de tudo fosse partisse da Europa. Tá? A grande referência histórica de acontecimentos do mundo todo
é o que acontece na Europa, tá? Isso se chama de uma história eurocêntrica. O que é eurocêntrica? É exatamente centrada, tá, na Europa. Então, a primeira coisa quando a gente fala da Grécia, né, da Grécia não, da África, é a gente entender que, né, por muito tempo, né, a grande maioria do período aí de estudo de história, né, como disciplina e tudo mais, tá, foi centrado, né, exatamente nos acontecimentos que aconteceram na Europa, né? Então, isso faz com que as outras partes do mundo sejam colocadas em segundo plano, em segundo e terceiro plano e assim por diante. É o que acontece com a África, tá? Apenas recentemente é que a gente tem visto tem dado um olhar específico, um olhar mais atencioso à África, tá? E principalmente como o Brasil, a realidade brasileira, porque a gente é uma população, né, o povo brasileiro, a população brasileira é um povo que é marcado muito com a presença, né, africana no nosso povo, né, decorrente exatamente de séculos de escravidão. Tá? Mas aí dá uma herança cultural muito forte para o Brasil, para o povo brasileiro, e que para a gente entender totalmente, né, a gente precisa recorrer, estudar e conhecer um pouco mais desses antepassados, né, dos antepassados africanos. Tá? Então, o que a gente nota primeiro na história é esse olhar estrangeiro sobre a África. Tá? Então, que olhar estrangeiro é esse? Sobretudo, é um olhar europeu. Tá? São o que os europeus falam sobre a África. Tá? E essa visão é que vai ser deixada para os outros, né? Para a posteridade, para a história. Tá? Então, no geral, né, os africanos eram chamados de etíopes, tá? Por causa da pele negra. Né? E o contato dos povos europeus com os povos do sul do deserto do Saara só começaram, né, ou se intensificaram nos séculos XV e XVI. Até então, o, o contato maior que os europeus tinham com a África era pelo norte da África. Lembrando ali no deserto do Saara, né, na parte norte da África, que é bem próxima ali, né, no litoral do Mediterrâneo. Então, desde a história de Roma, desde Roma antiga, né, que teve aquela guerra com Cartago, né, com o Egito, e aí os europeus conheciam bastante aquela parte norte da África, né? Agora, a parte do Saara para baixo já não era muito conhecido, tá? E só foi ser conhecido e ser explorado, né, a partir dos séculos XV e XVI. Isso não significa que lá não tinha história, lá não tinha ninguém, não tinha nada de importante acontecendo. Muito pelo contrário. A gente vai ver que nessas regiões, né, existiram, né, vários impérios e reinos muito fortes, muito interessantes, tá? Então, também sobre esse olhar sobre os africanos e a África, né, muito foi deixado pelas representações, né, da África e dos africanos pelos europeus, né, foram influenciados pelo cristianismo e pela Bíblia, tá? Que determinaram um pouquinho, né, sobre essa visão, né, para a África. Né? E também vários aventureiros, né, que tentavam se aventurar e entrar em territórios, né, da africanos e tudo mais, e missionários, né, católicos para tentar catequizar novos fiéis, né, representavam estas terras como sendo inóspitas, ou seja, de difícil habitação, né, os seres humanos deformados, né, imoralidade entre eles, regiões e hábitos demoníacos, tá? Então veja que foram visões negativas que foram repassadas aí sobre a África e sobre os africanos, né? E pegando aí, não sei se vocês viram, vocês estavam presentes, né, no aulão, né, de quarta-feira, de humanas, que a gente falou sobre imperialismo. Então, muito da questão dos europeus tinha essa visão, né, essa missão civilizatória de levar os europeus eram superiores, né, em termos civilizatórios, em termos de civilização, de hábitos, de costumes, e os outros, né, que não eram europeus, né, eram bárbaros, né, eram imorais, tá? Não compartilhavam da religião deles. Então, os europeus tinham que ir lá, né, e fazer o favor de passar a civilização para eles. Então, essas visões sobre a África ficaram muito fortes, né,
na mentalidade ali dos europeus, tá? O que não significa que isso seja verdade, né? Exatamente porque a nossa missão aqui, né, nessa questão, quando a gente vai estudar a história da África, a gente tem uma missão. A gente tem uma missão social, uma missão importante, que quando a gente estuda a história da África, a gente visa desconstruir e desmistificar essas ideias. Essas ideias de que os povos africanos eram bárbaros, né, eram seres humanos deformados, imorais, né, demoníacos. Não, nada disso. Então, quando a gente vai estudar hoje em dia, né, porque durante muito tempo foi desse jeito, mas hoje em dia a gente sabe que para quando a gente estuda a história da África e dos povos africanos, a gente tem que perceber a riqueza cultural, né, a diversidade cultural entre eles, né? Então, a nossa missão é desconstruir, desmistificar, e aí sim a gente vai reconstruir, tá? Uma nova visão, um novo olhar sobre a África e os africanos, tá? Então, nós temos que desmistificar preconceitos e racismos eurocêntricos, ou seja, aquela visão muito forte europeia, né, em relação às narrativas sobre a África, tá? Isso porque o Brasil é o país que mais recebeu os africanos escravizados, tá? Então, milhões e milhões de africanos que foram expulsos, né, sequestrados, raptados da sua própria terra, né, vieram para o Brasil forçadamente para trabalhar um trabalho forçado, né, um trabalho escravo. E muito, a gente vai ver, né, que muitos desses escravizados eram pessoas importantes, né, eram membros da realeza, né, chefes guerreiros e tal, que eram simplesmente escravizados e enviados para um outro continente, né, para ver com pessoas que não conheciam, culturas que não conheciam e assim por diante, tá? Então, conhecer a história da África, né, vai ajudar a nos entender, a entender o povo brasileiro, né? Então, a gente também vai estar buscando uma história que valorize os heróis e as heroínas africanos e africanas, né? E afro-brasileiros e afro-brasileiras, descendentes de africanos. Então, dá para a gente construir, dá para a gente contar uma história da África, né, a partir de personagens importantes dentro da própria tradição africana, como é o caso que a gente está fazendo essa aula de Nzinga, né? Que foi uma grande líder, né? Rainha de Angola, tá? Que foi uma chefe que mobilizou a resistência contra o domínio português na África, né? Então, antes de chegar em Nzinga, né? A gente vai fazer um pouquinho uma geral sobre os impérios e reinos africanos que existiram aí durante o período, tá? Inclusive antes dos europeus chegarem na África, né, e explorarem a África, tá? O primeiro deles é o Império de Axum, tá? Qualquer dúvida aí, qualquer comentário que vocês queiram fazer, é só vocês falarem, tá? Ou no microfone ou no bate-papo, tá? Então, o Império de Axum é um dos mais antigos, né? Ela surgiu a partir da fundação da cidade de Axum, né? Em torno de 100 a.C., tá? Foi uma das primeiras grandes cidades, né? Grandes impérios a adotar o cristianismo como religião, e principalmente a partir do intercâmbio cultural, né? Entre é, o Mar Morto aqui, ó, né? O Mar Vermelho, tá? Que pegava aí o intercâmbio entre os povos africanos, né, e os povos árabes, né, aqui no Oriente Médio, e aí eles tinham essa troca cultural, né, e aí eles acabaram entrando em contato com o cristianismo, né, muito forte aqui na Judéia, né, no, onde surgiu lá, né, o cristianismo, né, e aí eles foram um dos primeiros povos a adotar o cristianismo, tá? E é na região da atual Etiópia, né? O Império de Axum se tornou um dos maiores mercados do Nordeste da África, né? Com grande força naval, tá? Exatamente por causa dessa influência aqui do Mar Vermelho, tá? O segundo império que a gente vai ver é o Império Zimbábue, né? Olha essa construção, bem interessante aí, ó. Essa construção aí deles, tá? É uma grande casa, né, de pedras e tal, e que muito do que se conhece sobre o Império Zimbábue é exatamente sobre em relação a essas grandes construções que ficaram, né, que permaneceram ainda hoje, né? Então, eles são do tronco linguístico banto, né? Ou seja, inclusive uma boa parte dos escravos que vieram
para o Brasil, né, eram também desse tronco linguístico, tá? Então, Banto, chamado Banto, tá? Era, teve o auge ali entre 1200 e 1400, né, no que hoje é o Moçambique e o próprio Zimbábue, né? Essa grande casa de pedra é um exemplo das grandes construções, tá, em que mostram uma ostentação de poder, mostra que para chegar a construir esse tipo de edifício, né, de construção, era preciso uma organização complexa, né, e mostrar que o rei, né, o soberano, poderia conseguir ostentar esse poder, tá? E o Zimbábue, né, o Império Zimbábue, foi um grande destaque no comércio de minério, tá? E os governantes recebiam o título de Mene Mutapa, né, Senhor das Minas, tá? Então, como eu já disse, né, muitos africanos que vieram escravizados para o Brasil eram dessa região e tinham esse tronco linguístico banto, né? Tanto é que alguns desses escravos eram chamados minas, né? Dependendo da região de onde ele vinha da África, então era o escravo mina, né? Então significa que ele estava nessa região aí, tá? O outro império é o Império de Gana, tá? Também uma grande construção aí, ó, que a gente vê na imagem, né? Foi um dos maiores impérios, tá? Um dos impérios de mais destaque, tá? Um dos mais antigos estados negros que se tem conhecimento, né? Grande dominação política e econômica lá na região, tá? Gana era o título dado ao governante, né? Aquela pessoa que tinha o poder na região lá, tá? Então, a principal base econômica do Império de Gana era exatamente a tributação aos povos conquistados e os produtos. Então, ele, como tinha um grande poder político e militar, né, e econômico, ele chegava a conquistar, né, e dominar outros povos, e ele pedia, exigia que esses povos caíram sob a dominação dele pagassem tributos, né? Então, era dessa forma que ele conseguia esse poder, grande poder econômico aí também. E, pela localização, também foi um grande centro, né, comercial, um grande fluxo comercial. Dentre desses reinos e impérios, o mais poderoso e o mais rico, sem dúvida, foi o reino de Mali. Tá? Esse cara central aqui na imagem, ó, vocês estão vendo aqui um cara que está com a coroa e está com um ouro na mão e um cetro e tudo mais. Vocês estão vendo aí? Esse cara é Mansa Musa, né? Ele foi o cara que hoje, até hoje, ele é considerado o cara mais rico da história, né? A gente vai ver um pouquinho sobre ele aí, tá? Então, no Reino do Mali, houve um desenvolvimento entre os séculos 13 e 14, não, 13 e 16, tá? E aí ele anexou várias regiões e conquistou uma hegemonia baseada em um exército poderoso, tá? Controlando a extração de ouro nas minas, né? E uma administração eficiente desses recursos. Tá? Então, isso permitiu que ele concentrasse muito poder e naquela região ali ele tivesse uma hegemonia forte. Tá? Então, ele foi um polo de cultura, né, devido às vastas bibliotecas, né, madraças e magníficas mesquitas. Eles eram muçulmanos, né, principalmente na cidade de Tombouctou, né? E Mansa Musa, que é esse cara que eu falei, né, ele é tido o homem mais rico da história, exatamente por causa do ouro, né? Ele foi o maior soberano aí de Mali, né? E aí ele foi a questão da extração do ouro, né? Ele conseguia reunir, né, e colher várias toneladas de ouro e tudo mais. Então, nunca os historiadores, né, nunca conseguiram, né, determinar claramente quanto era a fortuna que ele conseguiu reunir, mas sendo que chega-se mais ou menos nesse valor aí, ó, 3 trilhões de dólares. Ninguém hoje em dia, né, nenhum desses caras mais ricos aí, bilionários e tudo mais, ninguém chega nem perto a esse valor, a 3 trilhões de dólares, tá? Passando para o real, passaria de 15 trilhões de reais. Tá? Então veja que o cara mais rico da história era o africano, né? Foi africano, tá? E foi derrotado e incorporado pelo Império de Songhai, tá? Tem os reinos dos Yorubais, tá? Que foram também muito determinantes porque para a história brasileira, porque muitos dos escravizados também eram dos reinos Yorubais, tá? Habitavam a região do sudeste da atual Nigéria e o sudeste do atual Benin.
tá? Eram sociedades urbanas, tinham economias diversificadas e ofícios bem especializados, né? De artesão, de é, produção, né? De produtos, né? De materiais, né? Criaram importantes microestados e reinos como o Ifé e o Reino de Benin, tá? E deixaram uma forte marca na cultura afro-brasileira. Tá? A própria religião dos Yorubás, né? Foi muito forte, né? E nas religiões, na tradição das religiões de matrizes africanas do Brasil, tá? Então, vem desses reinos iorubais. Então, quando a gente fala da África, a gente tem que falar nessa figura aí também, ó, os chamados griots, né? Os griots são os mais idosos aí, no caso é esse o senhor, né, que está contando as histórias, né? Então é através dos griots que eles repassam as histórias dos antepassados deles, né? Os africanos, no geral, né, eles eram um povo, eles são um povo muito oral, com uma tradição muito oral de contar as histórias, né? Então, para contar uma história de uma comunidade, tem que ter uma pessoa que vai ficar responsável por reunir e memorizar todas essas histórias para poder contar essas histórias às crianças, né? É como se fosse um tipo de professor, né? Que é um personagem importante na estrutura social, né? Da maioria dos países da África Ocidental, cuja função primordial é a de informar, educar e entreter, através das histórias dos antepassados daquela comunidade, daquela tribo, daquele povo. Então, os griots, né, eles são guardiões da tradição oral do seu povo, né? Um especialista em genealogia e na história de seu povo, né? Então, eles são um personagem central aí nessa questão, nessa visão de como repassar a cultura, né, toda aquela tradição, aquele conhecimento acumulado daquele povo, né, para as próximas gerações, tá? Então, os griots. Tá? E agora a gente chega, né, na nossa personagem, a personagem da nossa aula, né, Zinga, né, rainha de Angola. Então a partir daquela obra, veja como é interessante isso aí, ó. A partir dessa obrazinha que a gente colocou, né, bem rapidinho, umas 50 e poucas páginas, né, a gente consegue ver várias coisas. Dá para a gente abordar vários temas da história, né, que a gente consegue incluir e analisar a partir daquela história, né, daquela obra. Tá? Então, Zinga, né? Ela foi a rainha de Ndongo e Matamba, tá? Eram reinos, tá? Da formação, né? Antes da chegada dos europeus, né? O nome, né? Do reino era Ndongo, tá? Então, ela é um notável exemplo de governo feminino, tá? No mundo dominado por homens, tá? E no geral, né? Em grande parte dos povos africanos as mulheres, inclusive, têm um papel bem diferenciado, tá? Inclusive, em algumas dessas sociedades, né, a gente fala do matriarcado, tá? Em que o centro da sociedade eram as mulheres. Vejam que era uma visão bem interessante, né, que não foi repassada para a civilização ocidental. Lembrando que a nossa civilização ocidental, eurocêntrica, que pegou a base, né, europeia, é patriarcal, né? Vem lá desde Roma, né, o patriarca da família, né, o pai da família, tá? Em algumas sociedades africanas é o contrário, né? A principal personagem, o centro familiar, o centro da comunidade seria a mulher, tá? Tanto é que algumas dessas sociedades têm uma ideia, né, matrilinear, né, matriarcado, né, uma matriarca, tá? Então, através da história de Dinga, tá, a gente consegue ver um grande exemplo de governo feminino, tá? Uma mulher numa posição de poder, né, fazendo coisas notáveis, tá? Ela, como o Marco já falou um pouquinho aí, ó, ela foi negociadora, tá? Conseguiu negociar um acordo de paz com os europeus, tá? Ela foi diplomata, tá? Ela foi estrategista, guerreira, tá? É, então, e várias outras coisas. Ela organizou, então, a resistência do seu povo, tá, aos projetos coloniais portugueses. Tá? Infelizmente, né, no decorrer da história, esses projetos coloniais portugueses acabaram se tornando vencedores. Mas durante a vida de Zinga, né, ela colocou muito problema, deu muito problema aos portugueses, né, e atrasou um pouquinho esses planos de coloniais, né, de dominação ali daquela região. E a obra que eu passei para vocês faz parte da série da Unesco, tá? Mulheres na História da África. Então, o nome é Dzinga
Bande, né? Rainha do Ndongo e da Matamba, tá? E do Matamba, né? Então, a gente vai analisar a partir daí da história dela, tá? Inclusive, quem quiser já fazer a atividade do dia, tá? Você já pode pegar o caderno aí de vocês e ir anotando, porque a atividade vai ser você fazerem um resumo da história, como a gente vai falar da história dela aqui, né? A atividade vai ser você fazer um resumo sobre a história e comentar também por que é importante a gente conhecer a história da África por intermédio dos próprios africanos, né? Por intermédio do, de histórias de personagens importantes da própria África, e não simplesmente o que a gente sabe conhecer a África através do olhar europeu, né? Do olhar estrangeiro, como a gente viu antes, tá? Então, é, o que é que a gente pode analisar através da obra, tá? Dessa obra. Então, quem conseguiu ver aí, o Marcos Vinícius, eu acho que já deu, não sei se mais alguém chegou a dar uma lida na obra, né? É, a gente pode analisar várias coisas, tá? Primeiro, o contexto histórico africano e europeu no século XVI e XVII, tá? Exatamente o auge ali das grandes navegações, né? O países, né? Ele foca muito ali em Portugal, né? Então, Portugal querendo expandir seu domínio, né, sobre a África para é, conseguir africanos escravizados, para conseguir mão de obra escrava, para mandar para o Brasil, principalmente, mas também para as suas colônias, né? Como o Brasil era a principal colônia portuguesa, né? Então, e no Brasil estava precisando de mão de obra para os engenhos, né, de cana-de-açúcar e tudo mais, né? Então, foi preciso, né, para os europeus cada vez mais conseguir novos braços, né? Conseguir nova mão de obra escrava. E o fornecimento dessa mão de obra escrava, né, ia vir exatamente desses reinos da África, né, que ele iria tentar organizar, se infiltrar lá e organizar um comércio, tá, para conseguir os escravizados que era preciso mandar para o Brasil, tá? Então, a gente consegue também ver, né, um pouco sobre a organização social e política dos africanos, tá? As táticas e métodos dos europeus para derrotar os africanos também, como é que eles fizeram para enfraquecer as tribos e os reinos africanos e conseguir dominá-los, tá? E também a gente dá para ver um início, né, da organização do comércio de escravos. Inclusive, o tema da próxima aula, né, da semana que vem, vai ser focado na escravidão, no tema da escravidão, né? E como é que foi organizado esse sistema, e as formas de resistência ao trabalho escravo e tudo mais, né? Então, essa aula, né, é uma parte inicial para a aula da semana que vem, né, que vai pegar bem essa organização, essa estrutura, né, do escravismo, tá? Então, aí a obra, né, Zinga, né, a Bandê, né? Rainha do Ndongo e do Matamba, tá? Então, também tem um filme, eu mandei para vocês também um filme, né? Um filme angolano, ele foi feito, né? Produzido na própria Angola, né? Por personagens e atores, né? E atrizes angolanos, né? Fala português, o português de Angola, né? E então a gente começa aí. Eu destaquei algumas cenas, tá? Para mostrar aí, ó. Então, a primeira, né, logo de início, mostra lá no mar, né, no Oceano Atlântico, uma esquadra, né, portuguesa chegando, tá? E aí ele vai apresentar. Então, quem quiser já ir fazendo um resumo aí da história de Nzinga, né, já pode ir fazendo, tá? Então, já vai apresentar quem era Nzinga, né? Então, ó, ela é uma figura de resistência africana contra o colonialismo, tá? O colonialismo europeu sobre a África. Então, a rainha Nzinga marcou a história de Angola no século XVII. Tá? Ela foi uma estrategista sem par, tá? Ou seja, muito habilidosa, tá? E também uma negociadora muito boa, muito capaz, né? Defendeu o seu país sem par, né, até a sua morte, em 1663, com 82 anos, tá? Então ela teve um reinado longevo aí, ó, um grande reinado, tá? Em que durante esse reinado ela conseguiu impedir, ela conseguiu complicar os planos portugueses ali de entrar ainda mais, né, no continente africano, tá? Então a outra imagem aí ele já vai mostrar um pouquinho o contexto histórico, como a gente falou, dá para a gente perceber o contexto histórico ali das grandes navegações, tá?
Então, estamos no século XVI, né? Paira uma ameaça sobre o reino de Dongo, né? Que é o reino de Dzinga, tá? Então, as explorações marítimas, as grandes navegações lançadas desde o século XV pelos europeus para conquistar novos territórios através do mundo, levaram os portugueses a esta região da África, tá? Situada no que hoje é Angola. Então, essa região aqui, ó, esse território onde ele está mostrando aqui, tá? É exatamente onde a região do reino de Zinga, né? Undongo, que hoje é o país chamado Angola, tá? Então, os portugueses, né, iniciaram essas rotas lá no século XV para tentar achar uma rota mais rápido para as Índias, para conseguir as especiarias, né? E aí, nessas navegações, eles chegaram à América, né? E começaram a colonização do Brasil, tá? E aí inicia esse projeto colonial português, né? Baseado na mão de obra escrava para alimentar, né? Para enviar para as lavouras de cana-de-açúcar, que era a principal forma de riqueza já lá no Brasil, aqui no Brasil, né? Então, ó, como eu já estava falando, né? Grandes navegações, a gente destaca o pioneirismo português, né? Então, vai ter um início, né? Um, um processo aí, né? Até chegar a esse período que a gente está, tá? Então, os portugueses foram os pioneiros, tá? Exatamente por causa de várias influências, né? Árabes, tá? Em relação a própria centralização do poder, né? Monárquico antes, né? No reino em Portugal. Então, forneceu subsídios, né, forneceu elementos necessários para que o Portugal empreendesse de início aí essas grandes navegações, tá? Então veja aí uma sequência, né? Os portugueses, né, dominam a ilha de Celta, né, em 1415, né, que foi tido como marco inicial das grandes navegações. Então aí o Cabo Verde em 1460. Então é tudo ali pela costa da África, tá? Então, a ilha de São Tomé, nas Ilhas Canárias, né? É a primeira vez, é a primeira experiência dos portugueses com a cana-de-açúcar, tá? E com a forma de organização política, né? Chamada de capitanias hereditárias, tá? E aí, na cana-de-açúcar, os, é, os portugueses utilizaram pela primeira vez a mão de obra escrava, tá? Então foi a partir dessa experiência das Ilhas Canárias que quando os portugueses chegaram ao Brasil, né, eles tentaram passar um tempo procurando se tinha ouro, né, e trocando, né, explorando o pau-brasil, né, e depois iniciou o processo de cana-de-açúcar, de plantação de cana-de-açúcar, né, para exportação, né? E aí, como eles já tinham feito isso nas Ilhas Canárias, né, eles fizeram também no Brasil, né, aqui, e utilizaram a mão de obra escrava. Os índios, a gente vai ver na próxima aula, né, que os índios não se adaptaram, não deu certo utilizar os índios como mão de obra escrava. Então, eles iam pegar de onde, né? Da África, tá? Das tribos africanas. Então, eles organizaram todo um comércio, né? Um tráfico negreiro, tá? Que a gente vai ver o quão perverso, né? O quão sinistro foi, tá? Toda essa questão do escravismo, né? A gente vai ver, vai ter uma noção na aula que vem, né? Toda essa carga, né? Pesada, né? Do escravismo, né? Então, a gente está vendo nesse contexto aí. O objetivo de Portugal, então, ao ir à África, tá? Era dominar aquela região ali exatamente para conseguir rotas de tráfico de escravos, para enviar para a colônia brasileira, tá? Então, tá dando para acompanhar aí? Tá tranquilo aí? Vocês podem ir falando aí no bate-papo, hein? Tá todo mundo calado aí, ó. Podem ir Assim, falando. Podem ir comentando aí alguma coisa que acha interessante aí, né? Alguma dúvida, né? Então, continuando aí, ó, numa imagem que a gente tirou, ó, Paulo Dias de Novaes, tá? Então, ele é acompanhado, foi um dos primeiros portugueses a chegar aí naquela região, né? No Dongo, tá? Era acompanhado por jesuítas, tá? Então, os jesuítas estão sempre presentes. Nesse momento do momento colonial, uma das justificativas para essa expansão, né, era exatamente a questão da religião, tá? Esses povos africanos, né, eles são, e os indígenas também, né,
eles são pagãos, né? Não têm a religião, então nós temos a missão de levar a fé cristã, a fé católica, né, para eles. Então, sempre estavam acompanhados ali do projeto, né, da Igreja Católica, através da ordem religiosa dos jesuítas, tá? Também eram acompanhados por comerciantes, tá? E dignatários portugueses. Disse enviado pela coroa de Portugal e pede para ser apresentado ao rei de Dongo, tá? Então ele vai tentar fazer a diplomacia, ele vai tentar uma fala, né, uma conversa, tá? Então, a sua chegada em Cabaça, né, a capital do Ndongo, os visitantes são conduzidos a Angola, avô de Dinga, tá? E rei do Ndongo. Os presentes da coroa de Portugal não são suficientes para enganar o rei, que se mostra desconfiado, tá? Então, ele está ali, ele já está meio achando estranho ali, desconfiando realmente dos portugueses, tá? Então ele diz: A Sua Excelência, desejamos desenvolver relações comerciais com o seu reino e beneficiá-los com os nossos missionários. Então, beneficiá-los, então fazer um favor, né, para vocês, né, e enviar nossos missionários, tá? Então, muito bem. Autorizo-vos a ficar no meu país e a visitar Cabaça. Porém, porém, sabendo que sereis vigiados. Ó, então, ele já está mostrando aí que ele não está submetido, né? Ele ainda não está submetido, é um reino soberano, tá? E Nzinga fala muito disso, né? Que a região, o povo deles é um reino soberano, tá? E que não deixarão cidades sem a minha autorização, né? Então, durante a sua estadia, os portugueses descobrem já vão conhecer um pouco mais sobre aquela região, né, sobre aquele povo. Então, uma sociedade hierarquizada e bem organizada. Então, já está dando para estudar aí, para observar a organização social, né, de alguns povos africanos, né, como o Ndongo, né, assim como os múltiplos talentos dos habitantes do Ndongo em domínios como o comércio, a metalurgia, né, a criação de gado e a agricultura. Então, eles veem um povo diversificado ali que tem habilidades de fazer várias coisas, né? Ele está sempre pensando o que se pode aproveitar daquilo ali, tá? Então, fazem um recenseamento das riquezas do país, tá? E, é, e procuram, né, em particular, minas de ouro e prata, cobiçadas pela coroa portuguesa, né, para cunhar sua moeda. Então, faz parte ali do contexto do mercantilismo, né, o metalismo, o acúmulo, as riquezas dos países eram determinadas pelos acúmulos de moeda, tá? Então, ele diz aí, ó, 5 anos mais tarde, né, Angola, o avô dele, né, autoriza Paulo Dias de Novaes, tá, a regressar, a voltar a Portugal, tá, com a condição deste regressar, de voltar a Ndongo, né, no comando de um exército para ajudar a combater os reinos vizinhos. Então, isso aí já dá para observar, ó, que dentro da própria África existia um conflito muito grande entre as tribos africanas, tá? Então, o Ndongo, né, tinha um povo inimigo que ele estava precisando de uma ajuda dos portugueses para derrotar esse povo. E aí os europeus, né, os portugueses, acabaram se aproveitando disso, tá? Dessa divisão entre os africanos para facilitar a conquista. Tá? A mesma coisa eles fizeram aqui na América, com os indígenas. Os indígenas tinham muitas tribos que eram inimigas entre si, então era muito mais interessante para os portugueses, né, e os europeus, as tribos divididas, tá, do que as tribos juntas e unificadas para resistir ao invasor. Tá? Então é uma tática do dividir para conquistar. Ou seja, eu vou criar uma inimizade entre eles, ou então eu vou intensificar, né, a inimizade entre eles, para os dois se enfraquecerem e eu chegar lá e dominar os dois. Tá? Então, essa é uma tática, né, de conquista dos europeus que foi utilizada tanto na América como na África. Né? Então, ó, ele volta, né, o Paulo Dias, né, volta para Portugal e regressa de novo a Angola, agora 10 anos mais tarde. Tá? Agora, as intenções pacíficas já eram. Tá? Então, ele regressa a Ndongo, né, liderando a frota de caravelas cheia de soldados. Contudo, a sua missão não é a de ajudar o rei de Ndongo, mas tomar posse daquela terra pela força, tá? Em nome do rei de Portugal. Então, estão invadindo realmente o reino de Ndongo, tá? Então, os habitantes de Ndongo, né, são apanhados de surpresa, defendem corajosamente sua terra, mas são obrigados a render-se, né?
Então, perante a potência das armas, né, a superioridade das armas dos portugueses. Então, abate-se um clima de apocalipse sobre a região, ou seja, os portugueses se infiltraram e estão começando a colocar o domínio ali, né? Então, tanto é que eles criam a cidade, eles fundam a cidade portuária de São Paulo de Assunção de Luanda, né? A chamada de Luanda. Tá? Então, a invasão continua. As fronteiras do Dongo reduzem-se para leste, enquanto os migrantes portugueses desembarcam em grande número em Luanda, né? Então, missionários, camponeses, mercadores e outros aventureiros, né, herdam as terras roubadas, né, arrancadas aos africanos. Então, com esse posto aí de Luanda, tá? Os portugueses começam seu intento, né, seu projeto de organizar o tráfico de escravos, tá? Então, por não conseguirem encontrar minas de ouro e de prata, os portugueses decidem desenvolver massivamente o comércio de escravos para alimentar a mão de obra, a nova colônia do Brasil, tá? Então, querem fazer de Luanda um dos portos negreiros mais importantes do continente. O seu objetivo é controlar o rio Kwanza, né, e penetrar profundamente nas terras do Ndongo, para alimentar Luanda com escravos. Então, essa era a intenção, entendeu? E realmente conseguiu se tornar depois, né? Luanda e esses africanos, né, de Angola foram um dos maiores, né? Uma grande parte dos que vieram para o Brasil, tá? Então, aí agora vai falar um pouco sobre Dzinga, tá? Então, desde muito cedo, o pai de Dzinga presente na sua filha aquele temperamento de fogo, tá? E orgulhosa inteligência que são o estofo dos heróis. Então, ela tá já se desenvolvendo, né? E se diferenciando dos demais, tá? Então, ela acompanha-o muitas vezes para defrontar os conquistadores e os reis da região, né? Então, Dzinga recebeu uma educação de qualidade, tá? E aprendeu a escrever graças aos missionários e aos comerciantes portugueses de passagem. Então, ela aprendeu português, tá? Ela quis aprender português exatamente porque a partir daí ela pôde negociar com os portugueses, tá? Então, contudo, nunca aceita que seu reino seja submetido a uma potência estrangeira, tá? Ela nunca vai aceitar o Ndongo, né, perder a soberania que ele tem como reino soberano, tá? Então, Angola, ele retorna à luta contra os portugueses, mas não consegue repelir os ataques, né? O pai dela, né? Estes, querendo a todo custo o Ndongo, aliam-se aos temíveis Bangalas, né? Outra tribo inimiga, como a gente acabou de falar aí, ó. São grupos de guerreiros nômades sem piedades que pilham cidades e esvaziam as terras dos habitantes. Então veja que para os portugueses, né, foi interessante, tá? Ó, vou dar mais poder aí para essa tribo, né, inimiga deles, eles vão lutar, eles vão pilhar as cidades e eu pego só os espólios, né? Os prisioneiros de guerra eu pego e vendo, né, para a África, tá? Para a América, né? Como escravos. Então, as terras são devastadas, né? A fome espalha-se e o tráfico de escravos, tão precioso para os portugueses, torna-se, né, impossível, né? Então, propõe então a negociação de um tratado de paz, porque também o caos, né, absoluto, né, de destruição total, também não é interessante para os portugueses. Então, quem vai ser enviada, né? No caso, vai ser a irmã do rei, porque o pai dela morreu e o irmão dela herdou o poder, né? E aí eles enviam, né, Zinga para negociar como uma diplomata, né, para negociar um tratado de paz, exatamente porque ela fala português, né? Ela tem essa habilidade, tá? Então, aí depois ela chega lá, ela vai para Luanda negociar e já testemunha, ó, ela já observa a organização do comércio de escravos. Ó. Um pouco mais adiante, Zinga descobre estupefata, né, o imenso hangar de escravos de Luanda. Tá? Diante de seus olhos, colunas de escravos são vendidas, né, e embarcadas em negreiros, em navios negreiros. Né? Em poucos anos, Luanda tornou-se um dos maiores centros de exportação e de escravos do continente africano. Tá? Então, o projeto colonial aí de Portugal, né, com tudo, né? Então, aí dá para a gente falar um pouco sobre as rotas de comércio aí. Essas linhas laranja, né, são as rotas, né, que veio exatamente dessa região que a gente está vendo, tá? A região de Angola, né? Então, veja que foram muitos, e o principal destino, ó, praticamente todos os escravos vieram para o Brasil, tá? Então, em outras partes também, né, houve
esse envio, né? Então, o tráfico negreiro é exatamente para responder, para dar uma demanda, né, da produção açucareira na colônia, tá? Era uma atividade altamente lucrativa para os mercadores na metrópole, né? O historiador Roquinaldo, né, Ferreira afirma que Luanda, né, esse porto que a gente está vendo aí, a cidade que os portugueses fundaram, tá, cumpriu papel fundamental como centro de formulação e execução de operações militares contra os reinos africanos e como base de uma intensa diplomacia entre os europeus e africanos. E aí eles eram enviados nos navios negreiros chamados tumbeiros, né? Porque muita gente morria aí, então eles eram chamados de tumbas ambulantes, né? Navegantes, né? Então, aí uma imagem, né, E aí a cena que Marcos Vinícius chamou a atenção, não foi? Acho que foi essa cena aí que ele falou, né? Na hora de negociar, veja como o simbolismo é importante, né? Na hora da negociação do Tratado de Paz, né? O representante português ia ficar sentado na cadeira e ele colocou um tapete para Zinga sentar, né? Ou seja, ele ia ficar numa posição superior do que ela, tá? Então, para impedir isso, né? Para dizer, ó, nós estamos em situação igual aqui, né? Ela coloca a acompanhante, né? E ela agachou-se para sentar sobre ela e ficar na mesma posição, tá? Então, com este golpe de luz real, Nzinga mostra ao vice-rei que não veio cumprir um ato de obediência, mas tratar de igual para igual, né? E a negociação continua, né? Como uma forma simbólica também para dizer que ela estava em boa vontade para negociar o tratado de paz, né? Ela conseguiu um duplo acordo, né? O recuo das tropas portuguesas para fora do Dongo e o respeito pela sua soberania, que era o objetivo de Nzinga, né? Em troca, ela cedeu a abertura das vias comerciais, tá? E ela também foi batizada, né, na religião cristã. E o nome dela, né, batizada, o nome dela cristão é Dona Ana de Souza, tá? Então, mas aí a gente chama Zinga, né, porque é o nome dela de verdade, tá? Então, apesar da correspondência, né, regular entre Zinga e o vice-rei, a paz é breve, porque os projetos coloniais de Portugal não iriam ser contidos, né, simplesmente pela negociação, tá? Então, o vice-rei é substituído por um governador que despreza os compromissos de seu antecessor. Então, os conquistadores retomam os ataques contra Ndongo, que se vê obrigado a reagir pelas armas, né? Então, em 1624, encurralados pelos portugueses e os temíveis Bangalas, né, o irmão Zinga foge para uma pequena ilha do rio Kwanza. Aí perde a vida de forma misteriosa. Terá sido suicídio, né? Zinga tê-lo-á envenenado para vingar a morte do filho, tá? É uma das questões aí em relação à morte do irmão dela. O fato é que ela conquista o poder, ela chega ao poder, né, aos 43 anos, tá? Então, Zinga toma o poder do Dongo e se torna, né, a Angola, né, a rainha, tá? Então, ela vai impor sua autoridade, tá, aos chefes locais e conquistar o reino vizinho de Matamba. Por isso que ela é Nzinga, a rainha do Ndongo, né, e do Matamba, porque ela acabou também conquistando, né, para organizar a resistência aos portugueses, né, e tomou desde logo o corpo de defesa dos seus reinos. Então, durante 4 décadas, ó, o reinado dela foi longo, tá? Durante 4 décadas, a rainha do Ndongo e do Matamba, né, opor-se-á com vigor aos projetos coloniais portugueses, tecendo estratégias, mantendo uma hábil correspondência diplomática e dirigindo ela própria, muitas vezes, as operações militares, né? Então, é uma personagem, né, com muito foco na resistência, né? Importante aí para a organização da resistência, né? Então, a resistência do Dongo, encarnada especialmente por Nzinga, né, a Mbandê, né, permitiu abrandar os projetos portugueses. Aquela mulher de poder apoiou-se não apenas na sua arte da guerra e da guerrilha, nas táticas de espionagem, mas também nas grandes competências de negociadora, tá? Então veja que ela é uma líder completa aí, né? Então é enviada como embaixadora a Luanda pelo seu irmão Gola Bandê, né? Em 1622 consegue negociar como a gente viu aí, né? Então depois ela toma e faz uma resistência feroz, né, aos portugueses até a morte em 1663, tá? Então, apesar das inúmeras tentativas de capturar Zinga, né, Zinga consegue frustrar todos os complôs contra a vida dela, né?
Então, depois de sua morte, a ocupação portuguesa acentua-se para o interior do continente com o objetivo de alimentar os balcões de recrutamento de tráfico de escravos. Tá? Então, 7.000 soldados do exército de Zinga serão enviados para o Brasil como escravos. Tá? Depois que ela morre, né, então não conseguiu mais segurar o ímpeto colonial português, né? E aí 7.000 soldados. Então veja que muitos daqueles dos escravizados que chegaram aqui no Brasil eram pessoas, né? Eram pessoas de importância, eram guerreiros, eram soldados, eram nobres, né? Que eram simplesmente estavam nos seus lares, né? Na sua terra e eram sequestrados, né? Eram capturados para serem enviados como escravos, como mercadoria. Então a pessoa sai de uma nobreza, né? De um membro de um poder real, de um guerreiro forte, né? Que defende a soberania de sua terra para ser uma mercadoria totalmente submissa à vontade do Senhor. Tá? Então, por isso que as resistências dos escravizados aqui no Brasil também foi muito forte. E vai ser o tema da próxima aula, né? Como os mecanismos de resistência que os africanos tiveram, né? E os escravizados, né? Tiveram no Brasil, tá? Então, a rainha Zinga, né? Ela vai morrer aos 82 anos, tá? A 17 de dezembro de 1663, ao longo de toda a sua vida, com coragem, obstinação e um grande sentido estratégico. Então, ela nunca desistiu perante a adversidade. Tá? Impôs-se como uma soberana excepcional no Dongo e no Matamba, opondo forte resistência aos projetos coloniais na região. Em Angola, no Brasil, em África e em outros países, ela ainda hoje é uma figura histórica incontornável. Então, veja que é muito mais interessante a gente conhecer a história da África a partir de uma personagem como essa, né, do que simplesmente a gente ver o que os europeus falaram sobre a África. Porque o que os europeus falaram sobre a África é sempre coisa negativa, é sempre coisa, né, dizendo em segundo plano, colocando que eles é que são os detentores da civilização, né, estão superiores, né? Mas, na verdade, dentro da própria história africana existem vários casos aí, vários exemplos de personagens incríveis e que resistiram a essa dominação e que é uma obrigação a gente conhecer isso, né? A gente saber disso e ver, reconhecer esse legado de resistência, tá? Então, o legado dela, né, também é um governo feminino fora do comum, tá? Antes dessa questão de todo o feminino e tudo mais, né, ela é uma figura de poder, uma feminino, tá? A sua inteligência, a sua elegância política e diplomática e o seu sentido tático militar, né, tornaram-na conhecida em todo o continente africano como uma mulher excepcional e uma figura histórica incontornável, tá? Ela também era letrada e culta, ou seja, a educação dela, a inteligência e domínio das línguas foram fundamentais, né, para ao longo da vida dela, permitindo-lhe adaptar-se às situações políticas mais complexas e abonar o seu favor, né, a seu favor. Além de conhecer as populações com quem tinha de negociar, Zinga conhecia também a língua e a cultura portugueses, tá? Pelos contatos lá de infância, tá? Com os missionários. Então, ela também foi uma estrategista e diplomata excepcional, né? Negociou com holandeses, portugueses, né? Sempre pensando, né, em manter a soberania e evitar os projetos coloniais desses países, tá? E também privilegiou táticas de guerrilha, né? Ela atacava de noite para surpreender os adversários, né? Então, em 30 anos de guerra, conseguiu desmantelar todas as armadilhas que tinham como objetivo capturá-la, tá? Então foi uma grande personagem e um grande exemplo também para as mulheres, né? Na África, né, tem uma série de personagens aí que se inspiraram aí nela na luta contra o colonialismo, pela dominação, imperialismo e tudo mais, tá? E aí é a atividade que a gente deixa para vocês aí, tá? Quem já foi fazendo algumas anotações durante a aula já está quase terminada aí, tá? Então a atividade vai ser essa: fazer um resumo sobre a história de Zinga, comentando sobre a importância de conhecermos a história da África a partir de nomes como a guerreira da resistência africana contra os portugueses. Tá? Então, vocês vão fazer isso no mínimo de 20 linhas. Podem passar disso, tá? Se vocês quiserem falar mais, destacar algumas partes da história dela, né? E dessa importância, né? Do protagonismo africano, né? Vocês podem falar também. Então, mas o mínimo é 20 linhas, tá? Alguém quer falar alguma coisa aí? O que é que acharam aí da história de Zinga? Eu achei bem interessante, pessoal. Eu já tô quase, eu tô quase terminando uma folha já. Já? É pronto.
Mais alguém quer falar aí o que achou de Zinga? O auge, né? E aí? Professor, eu tô destacando as partes mais importantes aqui, porque para mim, porque se eu for colocar um 100, vai ficar sem sentido. Eu coloquei as partes mais importantes. Certo. Mas aí comente, depois comente aí dessa questão aí a importância, né, de conhecermos a história da África a partir de nomes, né? Você fala também sobre isso aí, né? Tá certo, deixa comigo. Eu acho que é especialmente interessante para as mulheres, né? Eu acho que conhecer uma história como Zinga, né? Uma mulher tão importante assim, eu acho que é mais revigorante ainda, especialmente para a mulher e se mulher negra ainda eu acho que é mais interessante ainda, né? Então, que é exatamente aquela questão de representações, né? Infelizmente ainda falta representações, né, para a mulher e a mulher negra, né, nesse sentido. Então a gente conhecer uma figura de poder assim de um exemplo tão interessante assim é legal, né? Mais alguma coisa? Podemos encerrar por hoje? Podemos? Pronto. Então eu por mim eu termino por aqui. Não, mas a gente finalizou aqui mesmo, né? Na próxima aula que a gente vai ver a questão do escravismo, né, da escravidão e tal. Então, na próxima aula também vai ser nessa linha, tá? Então, tchau, tchau para vocês. Bom final de semana aí para vocês, tá? Eu vou botar daqui a pouco, eu vou estar botando lá a atividade, tá? Para vocês já irem colocando, beleza? Quem não fez a autoavaliação aí, algumas atividades que deixaram aí para fazer, então podem ir fazendo, viu? Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigado pela presença.